Hoje eu vou trazer aqui um quadro novo no canal, que é a Retrocrítica. Eu vou falar aqui sobre filmes que não saíram agora, pode ter saído esse ano, pode ter saído ano passado, pode ter saído 20, 30 anos atrás. O importante é ter esse espaço aqui garantido pra gente sempre trazer filme de qualidade. E hoje eu vou estrear com Jojo Rabbit. Aproveitando aí que saiu a notícia que o Taika Waititi vai dirigir um filme de Star Wars, vamos falar do filme mais recente dele, que rendeu até o Oscar aí pro diretor neozelandês de melhor roteiro. Tá certo? Então, fica comigo. Aqui na história de Jojo Rabbit a gente tem o Jojo Betzel, um jovem que vive na Alemanha ali pro final da Segunda Guerra Mundial, e ele é tão fanático pelo regime nazista que chega ao ponto do amigo imaginário dele ser Hitler em pessoa, interpretado maravilhosamente pelo próprio Taika Waititi. E aí ele acaba passando por um grande conflito, porque ele descobre que a mãe dele está escondendo a Elsa, uma jovem judia, dentro das paredes da própria casa dele. Isso gera uma coisa de proporções absurdas na cabeça do menino. O centro do filme aí é essa dinâmica toda entre o Jojo e a Elsa, e a gente vê muito também o que se passa na cabeça do Jojo antes e depois de conhecer ela, toda essa evolução. Essa evolução, sim, é o que a gente vai ter de melhor trabalhado no filme. Primeira coisa que eu posso trazer de positivo aqui é a extrapolação que o Taika Waititi é tão conhecido por fazer, que aqui, tudo que ele bota o dedo, ele vai querer tentar fazer um pouco disso. Então, a gente tem, primeiramente, o fanatismo do próprio Jojo, e isso vai influenciar no filme inteiro, mas a gente tem as características do amigo do imaginário dele, do Hitler, que são levadas aí ao extremo da piada. A gente tem a própria caracterização que os adultos dão aos judeus e o quanto isso faz quase que uma lavagem cerebral ali na cabeça das crianças. Os próprios adultos mesmo são sempre com esse comportamento meio ridicularizado, e isso ajuda muito aí nesse humor negro, quase nessa comédia mesmo, que o Taika traz para o filme. Só que isso não é pura e simplesmente para fazer rir, pelo contrário, isso serve justamente para diluir e deixar mais fácil de digerir toda a carga política forte que a gente tem no texto. Então a gente tem sendo trabalhado muito aspectos, por exemplo, como a alienação infantil que existia lá na juventude hitlerista, e a gente vê muito isso lá no primeiro ato, quando a gente tem o acampamento, que os escoteiros nazistas, como é mostrado, e que a gente vê uma verdadeira lavagem cerebral acontecendo ali nos jovens. A gente tem, por exemplo, uma brincadeira que é como uma normalização e mostrar que queimar livros é uma coisa legal, uma coisa saudável. Então isso é levado ao extremo, mas mostrando o quanto o regime tinha o controle de tudo que entrava na cabeça dos jovens. E além disso, trabalhar também, por exemplo, a cegueira ideológica e toda essa questão de que quem tem essas ideologias nefastas na cabeça que estão ressurgindo aí é uma coisa muito perigosa, mas que simplesmente não consegue tolerar quem é diferente. E isso é uma coisa muito absurda que a gente tem sempre que estar combatendo. E, inclusive, isso é uma das coisas mais perigosas, porque a premissa do filme e tudo que envolve nazistas não é uma coisa tão simples de trabalhar, principalmente quando a gente está falando de comédia. E aqui a gente tem o filme transitando entre fazer uma sátira e meio que humanizar um pouco os nazistas. E isso é uma coisa perigosa mesmo, porque, por exemplo, esse tema pode chegar a dar um gatilho numa pessoa de achar que existiam nazistas bonzinhos. E vamos deixar isso claro, não existia nazista bonzinho, vamos tirar isso da cabeça. Mas você deixando esses pontos específicos com uma, duas cenas ali de lado, a gente tem um equilíbrio muito bem atingido ali entre as cenas que vão fazer a gente rir e as cenas que vão fazer emocionar, fazer a gente chorar de verdade. E além disso, a gente tem também o design de produção mesmo, trabalhando muito bem com o figurino para trazer uma narrativa durante toda a história. Então a gente tem no começo, quando o filme é quase como um conto de fadas nazista, e aí a gente tem as cores muito mais vivas, a gente tem roupas mais vistosas, tudo isso parece que tudo é lindo onde a guerra não toca. Só que como a gente está ali no final da guerra, então a gente começa a ter, junto com a descoberta do Jojo, que essa questão de intolerância tá errado, isso é acompanhado do fim da guerra, então da invasão de Berlim, da Alemanha perdendo a guerra, e tudo isso vai se refletindo também ali no que a gente está vendo em tela. Então a gente tem cores mais pálidas, mais esmaecidas, a gente tem o próprio comportamento do Hitler, que era muito mais piadista, a gente começa a ver ele vociferando muito, brigando mesmo, até chegar naquele ponto que a gente está esperando que o Jojo tenha essa redenção, e é claro que a figura central
central para isso é a do amigo imaginário dele. Isso leva a gente a ter esse final meio previsível. Não é um final ruim, é um final previsível, mas nada que estrague a experiência, à exceção desses pontos aí que eu já falei. Por isso eu dou uma nota 9 para Jojo Rabbit, vale muito a pena ser assistido, mereceu as 6 indicações que teve ao Oscar e com certeza aí um belo produto da carreira do Taika Waititi, tá certo? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, fala aqui se você já assistiu, deve ter assistido, mas fala aqui se você gostou, o que é que você não gostou do filme, conversa aqui comigo nos comentários e também me segue nas redes sociais que eu tô por lá sempre falando de cinema, de séries, de tudo isso, tá certo? Então, sou o Menino Martim e fico por aqui, até a próxima.